Vou gravar um vídeo para entender um pouquinho mais as trifocais, né? Tem uma aqui comigo, uma Panoptix histórica, que são lentes que a gente implanta hoje dentro dos olhos para fazer o papel de multifocal, né? Elas conseguem substituir o que os óculos multifocais fazem e são usadas na correção de catarata e em alguns casos também a gente pode fazer uma cirurgia refrativa pura, digamos assim, né, com essas lentes. Então, vamos tentar fazer uma revisão de vários aspectos dessas lentes, porque elas geram um interesse grande, né, elas têm indicações, enfim, e tem dúvidas que a gente pode ajudar aí o pessoal a entender um pouquinho melhor. A invenção de lentes intraoculares comemorou 75 anos no início do ano de 2024. O emprego habitual aumentou consideravelmente no período entre os anos 80 e 90, e as trifocais, consideradas entre as mais tecnológicas atualmente, iniciaram em 2015. As lentes trifocais disponíveis no Brasil são, na sua totalidade, lentes importadas e há grande experiência por parte dos cirurgiões brasileiros com esses implantes. Várias marcas estão disponíveis, as quais podemos citar: Alcon Panoptix, Johnson & Johnson Synergy, Human Optics Triva, BIVI Fine Vision, Zeiss Atelissa, MedContour Trifocal, Hoya Geometric, Hanita Intensity, Ray One Trifocal. Lentes intraoculares são implantadas com cirurgia. Originalmente eram usadas somente em cirurgia de catarata para substituir a lente natural turva. Os modelos iniciais e mais tradicionais são as lentes monofocais. No pós-operatório, eu costumo falar que são 4 coisas a ser observadas em implantes trifocais. Primeira coisa, é interessante que os cirurgiões costumam, na maioria das vezes, fazer esse implante em sequência, fazer um olho e uma semana ou 2 depois, às vezes um pouquinho mais ou menos, fazer o segundo olho, né, com intervalo. Então, quando faz a primeira lente até fazer a segunda, gera uma sensação um pouquinho estranha, não tem visão plena ainda, que é com as 2 lentes implantadas. Então, naturalmente, gera um pouquinho de dúvida em resultado, mas que as pessoas devem esperar fazer a segunda para daí sim começar a ter o resultado de trifocal mais pronto, vamos dizer assim, ela funcionar perfeitamente, tá? Então, não se considera resultado total uma só implantada, tem que esperar a segunda. Segunda questão, ela é uma trifocal, então ela tem 3 planos de foco que as pessoas devem aprender como usar. Então vai ter um foco de perto, vai ter um foco intermediário e vai ter o foco da visão de longe. O perto, aquele mais perto, na verdade, deve ser entendido e as pessoas devem testar ali as distâncias, porque eventualmente pequenos movimentos para mais distante um pouquinho, mais perto do rosto, mudam um pouco o foco e a pessoa precisa se acostumar. Terceira questão é que não serve mais a ergonomia do óculos, né? A ergonomia do óculos multifocal de levantar o queixo para poder ver perto e tal. Normalmente se olha direto, né, para o texto que a gente vai ler. E a quarta questão é a lubrificação dos olhos, que é bem importante no caso das trifocais principalmente e outras lentes também, onde a lubrificação do olho ou evitar o olho muito seco ajuda muito em manter o foco. Lembrar que o filme lacrimal, ou aquela lágrima que fica constantemente lubrificando ou banhando a superfície do olho, ela também tem um papel óptico, né? Ela tem como se fosse a finalização bem fina da superfície do olho e ela traz ali também um ajuste refrativo. Então, a lubrificação do olho é fundamental, tá? Então, essas dicas aí são bem importantes para a gente otimizar ao máximo do uso dessas lentes que são muito especiais. Trifocais são lentes de alta tecnologia e precisão. É necessário trabalhar com uma equipe focada e totalmente comprometida com o resultado. Com experiência, a equipe cria uma cultura de excelência e comemora junto ao médico cada resultado positivo alcançado. Uma das principais barreiras é o medo, característica natural de todos nós, seres humanos. Essa barreira é quebrada, muitas vezes, com uma conversa aberta e explicação em detalhes do procedimento, que se tornou rápido, seguro e previsível. Uma questão ainda mais atual relacionada às trifocais é quando, numa situação que a pessoa já operou catarata, já colocou uma lente normal, monofocal, não fez a trifocal e ela nos pergunta se ainda há alguma possibilidade. Então a resposta seria, em tese, nos primeiros anos de trifocal seria trocar uma lente por a outra e tal, né? Tirar a monofocal e colocar uma trifocal.
Isso é um pouco mais difícil porque o cálculo se torna muito complexo. Então hoje tem uma outra solução muito interessante que é manter a monofocal no olho e colocar uma trifocal complementar. Existe uma lente que se acopla à primeira lente colocada, transformando ela em trifocal. Por acaso, até esse olho que eu estou revisando aqui hoje é exatamente um caso assim. Ele está com duas lentes intraoculares, uma que foi colocada alguns anos atrás, uma monofocal, e depois uma trifocal complementar. Está muito bem, tá? Estou revisando só. Então é possível, tá? Claro, depende um pouco da técnica utilizada na primeira cirurgia, como que está a visão na primeira cirurgia e tal, dependendo de uma série de cálculos, mas em tese ainda dá tempo, digamos assim, né, de colocar uma trifocal mesmo já tendo feito cirurgia a princípio. Lentes trifocais add-on ou complementares podem ser avaliadas em casos já operados de catarata em outras épocas. O objetivo principal é fazer as correções multifocais, ou foco de longe e perto, pela própria lente intraocular, dispensando ou diminuindo o uso de óculos. Talvez a principal lente com essa característica seja a lente add-on trifocal da Medicon 2, com boa experiência desde os seus primeiros implantes. As objeções mais comuns em implante de lente trifocal são muitas vezes a idade, né? Às vezes o familiar liga pra gente, entra em contato dizendo: meu pai, minha mãe tem muita idade, eu tenho medo de fazer. Então o que a gente responde, né, que é a rotina, na verdade, são as pessoas de mais idade que apresentam catarata e doenças de retina e tal com mais frequência. Então, cirurgia de catarata com implante de trifocal, ele pertence a essa faixa etária de forma mais comum, tá? Então não é um problema, nunca foi, tá? Outra objeção que também a gente tem é que eventualmente a cirurgia custa mais, né? São lentes de maior valor, a questão financeira, claro que sempre é importante, sem dúvida, mas precisa muito entender o quanto que uma multifocal, uma trifocal implantada dentro do olho, ela custa mais e quanto que ela cria de economia para frente em óculos de recorrência, né? Que eu tenho que ficar fazendo óculos e tal. Então, precisa pensar bem nisso para entender essa objeção, né? E a gente está falando aqui de cirurgia de topo, como se diz, né? Cirurgia de altíssima qualidade, né? Embora a catarata pode ser muito bem operada em vários lugares, mas se não tiver lente para substituir o cristalino com alta qualidade, a cirurgia em si, ela fica mais simples, né? Então a gente precisa aí colocar esse tipo de cirurgia de implante trifocal em outra categoria que de fato é muito diferente em qualidade, em estabilidade e funcionamento, porque ela funciona longe, intermediário e perto. Lentes trifocais são facilmente identificadas em avaliação microscópica por possuírem um desenho especial, sendo classificadas como difrativas. Apesar das lentes trifocais serem indicadas para diminuir ou eliminar o uso de óculos, algumas exceções, como tarefas minuciosas extremas, a exemplo de trabalhar em miniaturas, selos e afins, podem exigir graus auxiliares simples. Quando, em algumas exceções, óculos complementares forem usados, orientamos que esses não devem ser multifocais. Para avaliar a indicação e viabilidade do implante trifocal, são necessários alguns exames, que normalmente são realizados junto à consulta e revisados no mesmo dia, sem a necessidade de retornar à clínica para confirmar. Para informações detalhadas sobre lentes trifocais, convidamos você a marcar uma consulta na clínica e entender a possibilidade de implante. Gramado, Clínica de Olhos. WhatsApp 54 91 32 1700.